Vamos lá, galera. Hoje aqui a gente vai falar sobre a trajetória de Yahya Sinwar. Quem foi ele? Ele é amplamente considerado como o grande arquiteto do atentado de outubro lá em Israel. Ele também é conhecido como a face do mal. Mas vamos lá, de onde começou tudo isso? Ele nasceu na própria faixa de Gaza por volta dos anos 50 e 60 e lá ele foi crescendo e tendo notoriedade dentro do grupo Hamas, que ainda não comandava a faixa de Gaza. Até então, a faixa de Gaza era comandada pelo Egito, né? Depois da Guerra dos 6 Dias, passou para o controle de Israel, que por volta dos anos 2000 passou o controle para a autoridade palestina, que resolveu fazer eleições e o Hamas saiu vencedor dessas eleições. Foi quando o Hamas, já no poder, decidiu que se tornaria uma ditadura islâmica, e expulsou todos os representantes do Fatah, né, que era até então a autoridade palestina, de volta para a Cisjordânia, e tomou o poder total naquela região. E lá ele foi crescendo e se tornou um dos fundadores do braço armado, né, do exército do Hamas, como a gente pode chamar assim. Ele foi preso, passou 23 anos preso lá em Israel, mas não por matar israelenses, e sim por matar palestinos. Ele matou uma série de palestinos que ele achava, que ele suspeitava que tinham alguma ligação com o governo de Israel. Todo mundo que ele achava que cooperava com Israel, que estava ao alcance dele, ele ia lá e matava. Ele passou 23 anos preso lá em Israel. E ele foi solto depois que um soldado israelense foi sequestrado. Israel trocou esse soldado israelense, né, por 1000 prisioneiros palestinos. Entre eles estava esse indivíduo, né, o Sinwar. E ele só foi trocado porque ele, inclusive, não tinha sangue israelense em suas mãos até aquele momento. Ele apenas havia sido condenado por matar outros palestinos. Só um fato curioso, que dentro dos 23 anos que ele passou preso em Israel, ele sofreu de um câncer cerebral, né, um câncer na cabeça, foi operado dentro da prisão e foi curado desse câncer por Israel, né? É um fato curioso, que depois de tantos anos, né, de ter curado esse câncer na cabeça, Israel matou ele com um tiro na cabeça, né, um tiro de sniper na cabeça. Mas como a gente chega lá? Então vamos lá, ele voltou como um herói, né, um herói nacional lá, perante o Hamas, perante a faixa de Gaza, e desde então ele passou a ser o principal líder do Hamas na faixa de Gaza, porque o Hamas ele se divide em algumas vertentes. Tem o grupo do Hamas que está em Gaza, tem o grupo do Hamas que está na Cisjordânia, né, são facções. Tem o braço mais político do Hamas, que são milionários que residem no Catar, e tem também a diáspora do Hamas, que são pequenas células espalhadas pelo mundo, principalmente pelo mundo islâmico. Ele começou a ser o principal líder do Hamas lá dentro da faixa de Gaza, e foi aí que ele resolveu, que ele bolou todo o plano, que foi aquele atentado cruel, né? E isso ele elevou o nível do suicida. Ele pegou como se ele tivesse colocado um colete com bombas em toda a população. E ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que aquele ataque ia ter uma resposta devastadora, porém, o objetivo dele era o quê? Era justamente mobilizar a opinião pública mundial contra Israel. Ele já sabia que Israel ia revidar de forma brutal, e ele já estava preparado para isso mesmo, para inverter o ônus da culpa, né, para os israelenses de assassinados passaram a ser os assassinos. E de certa forma funcionou, né? A gente vê aí, principalmente aqui no Brasil, a galera mais da esquerda mesmo defendendo o Hamas, como que eles são coitados. Não tem santo, nessa história não tem santo, mas a verdade é que quem prega o extermínio um do outro é o Hamas, que prega o extermínio de Israel. Eles defendem a tese de que Israel não tem o direito de existir. Assim como o Irã, por exemplo, como o Hezbollah. Então,
não dá para colocar no mesmo patamar. Você não pode colocar uma nação livre, independente e democrática no mesmo patamar de um grupo terrorista que nem representa a maior parte dos palestinos. Eles representam um pequeno grupo de palestinos radicais. E voltando para o Sinwar, ele é tão covarde que quando começou a invasão de Israel à faixa de Gaza, ele se vestiu de mulher, que para um muçulmano se fosse um muçulmano comum, ele seria executado muito provavelmente, mas não, ele se vestiu de mulher e fugiu. E desde então ele vem se escondendo atrás de pessoas, atrás de reféns. Em um túnel onde foi resgatado 6 reféns de Israel, eles encontraram material genético dele lá, ou seja, ele e também alguns dos reféns que já foram liberados também contaram que ficavam com ele, que ele falava em hebraico, né? Já que ele passou muito tempo em Israel, ele falava bem o hebraico, e ele conversava com esses reféns em hebraico, inclusive, sempre se cercando deles, usando como escudos humanos, assim como a própria população e a própria família. Ele teve um disparate em um tempo desse, dar uma entrevista para Al Jazeera, onde desafiando, né, o governo de Israel, onde ele, no final da entrevista, ele dizia: estou indo para minha casa agora, tranquilo e caminhando. Israel, cadê você? Vocês não conseguem, cadê? Me assassinem agora. Ele, além de tudo, ainda era debochado e provocou bastante o governo de Israel. Pois bem, então, essa semana ele foi identificado, né, dentro de um prédio. Esse prédio foi, primeiro, bombardeado e depois ele foi morto com um tiro de sniper na cabeça. Justamente a cabeça que saiu o tumor, né? Então, para você ver, Israel tirou um tumor e colocou uma bala na cabeça dele. Mas, e agora, o que acontece daqui para frente? Ele era o principal líder vivo do Hamas, já que o líder do braço político já tinha sido morto há algum tempo atrás no Irã. Ele atualmente era o principal nome. Todas as negociações passavam por ele. O que, inclusive, dificultava muito as negociações, porque ele já não usava mais telefones, pagers, nada eletrônico. Ele só se comunicava por carta, por carteiros, por correspondentes, mensageiros, né, em geral. E o que dificultava muito, quando se precisava fazer uma negociação para soltar reféns e tal, tinha que ser com ele, e era muito difícil encontrar. Até os mensageiros tinham dificuldade de encontrá-los, porque a faixa de Gaza ela tem milhares de quilômetros de túneis que foram construídos com dinheiro da ONU, túneis que foram construídos com dinheiro do Irã, com dinheiro de missões internacionais de ajuda humanitária. Ao invés de fazer escolas, ao invés de fazer estradas, ao invés de fazer hospitais, eles construíram túneis subterrâneos, verdadeiras maravilhas da engenharia, túneis que passam carro, inclusive túneis com elevador. Era para isso que servia a ajuda humanitária em Gaza. É isso que acontece quando o dinheiro limpo vai parar na mão de ditadores. Acontece esse tipo de absurdo. Então, daqui para frente se espera que o irmão dele assuma, que é conhecido por ser até mais cruel que ele. Muita gente pergunta se a guerra está próxima de acabar. O Hamas, ele hoje está desfacelado, ele já não tem uma estrutura capaz de fazer grandes ataques, por exemplo. Porém, ele ainda está dividido em várias células, muitas delas incomunicáveis entre si, mas pense que um grupo de 10 pessoas armadas pode fazer um estrago, né? Então o Hamas não vai acabar por agora, porque o Hamas não é um grupo de pessoas. O Hamas é uma ideia. E essa ideia ela é disseminada entre o povo. Obviamente, não é a maioria dos palestinos, mas é amplamente divulgado entre vários grupos. Muitos jovens já crescem ouvindo que esses aí são os heróis da libertação palestina, e são contaminados com essa mesma radicalidade. Então o Hamas não vai acabar, e a guerra também não acredito que esteja tão perto de acabar. O primeiro-ministro israelense Netanyahu, ele afirmou que se os ainda sobreviventes do Hamas quiserem entregar os reféns e largarem as armas, ele garantiu que nenhum deles iam ser mortos. Iam ter direito a um julgamento digno, justo, e não seriam mortos. Porém, dificilmente isso vai acontecer. Então agora vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Agora eu queria saber o que foi que você achou dessa live sobre o Yahya Sinwar, o grande arquiteto